Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos ao nosso primeiro estudo sobre o pecado e as consequências do pecado na humanidade. Para a gente desenvolver este estudo, eu elaborei aqui 6 perguntas. A primeira pergunta que você precisa saber a resposta é: como tudo começou? Hoje nós vivemos, estamos aqui, mas quando que tudo começou? Como foi o início de todas as coisas? O mundo em que vivemos sempre existiu? Ou ele teve origem em alguma coisa, em algum dia específico? A gente vai entender isso a partir da palavra de Deus. A segunda pergunta que você precisa saber a resposta até o final desse estudo é: como e para que o ser humano foi criado? Então você precisa saber qual que foi o objetivo de Deus em criar o ser humano e também como que Deus fez o ser humano. A terceira pergunta é: como o pecado foi introduzido na humanidade? Como que o mal, a maldade, o pecado entrou no ser humano, entrou no nosso mundo? Hoje nós vemos coisas horríveis acontecerem, o ser humano fazendo maldades e uma sociedade complicada, com muita violência e com muita maldade. Como que a maldade, que o pecado entrou na humanidade? Você precisa saber essa resposta. 4. Quais são as consequências do pecado na humanidade? Qual é o resultado, o que o pecado produziu no ser humano, o que o pecado causou na raça humana? Agora, a quinta pergunta é: qual é a extensidade das consequências do pecado na humanidade? Então, o pecado ele traz uma consequência e a pergunta número 5 ela responde qual que é a extensidade dessa consequência. A consequência do pecado ela alcança a todos, ela alcança só alguns, ela alcança só uma pessoa, ou a gente vai entender qual é a extensidade da consequência do pecado, se alcançou todos, qual que é a proporção que isso tomou. A pergunta número 6 e a última é: a humanidade tem capacidade para reverter as consequências do pecado? Então, nessa pergunta número 6, nós vamos responder se o ser humano pode, através da sua própria capacidade, resolver, solucionar os problemas provocados pelo pecado e as consequências que ele traz. Então, pegue a sua Bíblia, nós vamos estar pesquisando alguns textos nas Escrituras Sagradas, e pegue também aí um caderno, um lápis, e se for necessário, pare o nosso estudo, faça anotações e depois continue. O importante é que você absorva o máximo possível. Se você não entendeu alguma coisa, retroceda ao vídeo, assista novamente, mas é importante que você entenda estas coisas, essas respostas que nós vamos dar aqui neste estudo através das Escrituras. E qual que é o objetivo central desse estudo? O objetivo central dele é apresentar para você o problema da humanidade, o problema do ser humano. Nós só podemos alcançar uma cura, nós só podemos alcançar uma solução para um problema a partir do momento em que a gente entende qual é o problema. Então, hoje nós não vamos falar a respeito da solução do problema, nós vamos falar do problema. Mas entenda que saber, entender qual é o problema já aproxima mais você da solução. Saber qual é a enfermidade
já torna possível saber qual é o medicamento que deve ser tomado, quais os recursos que devem ser utilizados para tratar esse problema. Então, fique comigo e nós vamos, a partir de agora, compreender essas verdades tão essenciais para a nossa fé. Primeira pergunta: como tudo começou? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia nos ensina que todas as coisas vieram a existir pela palavra de Deus. E por intermédio dele, tudo que há veio à existência e permanece. Deus, ele existe desde toda a eternidade passada. Ele não é criado. Deus, ele é desde todo sempre. E foi a partir de Deus que todas as coisas vieram à existência. Então, a resposta da primeira pergunta não é uma resposta de como Deus veio à existência, porque Deus não tem início de dias e nem fim de dias. Deus, ele é desde toda a eternidade passada para toda a eternidade futura. Deus, ele é. Então, o que nós precisamos entender aqui de como tudo começou é como que as coisas foram criadas, qual é a origem delas, né? O mundo em que nós vivemos, como que ele veio à existência. Gênesis 1:1 responde para nós: Deus criou os céus e a terra. Agora vamos para a nossa segunda pergunta: como e para que o ser humano foi criado? Gênesis capítulo 1 e o versículo 26. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Quando Deus projetou criar o homem, Ele projetou criá-lo de acordo com a sua imagem e semelhança. O que isso significa? Significa que Deus, vamos usar esse termo, olhou no espelho, viu o formato que ele tinha e modelou o ser humano neste mesmo formato? Não é isso que significa. Deus, ele é espírito. Deus, ele não tem uma forma corpórea. Deus, ele é espírito. Então, o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Significa que Deus compartilhou, que Deus, no projeto da criação do ser humano, Deus projetou transmitir para o homem, para a natureza do homem, aquilo que ele é, as suas características, as suas qualidades. Então Deus projetou criar o homem com o mesmo caráter dele e com as mesmas qualidades. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, vai trazer para nós uma explicação do que é essa imagem e semelhança de Deus no homem. Ok? Então, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa ser criado em amor, alegria, paz e todas as coisas que a gente leu. Então, significa que o homem ele foi projetado para ser portador do caráter de Deus, ser semelhante a Deus, igual a Deus, ok? Gênesis capítulo 2
e o versículo 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Interessante é que a palavra usada aqui não é que Deus criou, mas que Deus formou o homem. Primeiro Deus cria a terra, e da terra Deus forma o homem. Deus faz ali o homem a partir da matéria da terra. E sopra no homem o fôlego de vida, e então o homem se torna um ser vivente. Então o homem ele é formado do pó da terra. E a mulher? Gênesis 2, 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. A mulher, ela é formada a partir da costela de Adão, ok? O homem, ele é tirado da terra, ele é formado da terra, e a mulher é formada do homem. Gênesis 1, 27 e 28. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, com o caráter de Deus, com as qualidades de Deus. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, 24 e 25. Então perceba que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E Deus institui então o casamento e ordena eles para que dominassem sobre toda a terra, sobre toda a criação, e que eles se multiplicassem, que eles tivessem filhos e assim aumentasse a raça humana, né? Então, agora nós vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 8. Após isso, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus faz um jardim para o ser humano morar. Gênesis 2,15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então o Senhor coloca uma responsabilidade para o homem de cultivar, de cuidar ali da criação do jardim do Éden e protegê-lo. Gênesis 2,9. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então Deus coloca o homem no jardim, faz ali brotar todo tipo de árvore frutífera para a alimentação do homem e da mulher, e entre estas árvores, uma árvore chamada árvore da vida
e a outra chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus estabelece aqui uma ordenança, uma ordem, uma lei para o homem e para a mulher, e que eles não deveriam jamais comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque aquilo seria prejudicial para eles e resultaria em morte. O Senhor Deus diz: no dia que comer desta árvore, certamente morrerá. Agora, Gênesis 1:31. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. Gênesis 2:1. Então, após Deus ter feito todas estas coisas, Deus, ele viu que tudo era muito bom. A criação de Deus é boa, a criação de Deus foi perfeita. E então foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. Se encerrou a obra da criação. Então, concluindo essa segunda parte do estudo, respondendo à segunda pergunta, o homem, ele foi criado para viver com Deus em obediência, dominar sobre toda a criatura e cultivar o jardim, e também para se multiplicar e povoar a terra. O homem foi formado do pó da terra e a mulher foi formada da costela do homem. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então essa é a resposta da nossa segunda pergunta. O homem foi criado para viver com Deus em obediência e dominar sobre a criação e cuidar dela, e também para se multiplicar sobre a terra. Então agora nós vamos para a terceira parte do nosso estudo, que é a resposta para a pergunta de como o pecado, como a maldade foi introduzido na humanidade. Ok? Então vamos agora compreender como que o mal passou a existir no mundo. Gênesis capítulo 3 e o versículo 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A referência aqui à serpente que aparece e conversa com a mulher, com Eva, é uma referência ao próprio Satanás. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 2 se refere à antiga serpente e diz que é o diabo, Satanás. Então, a serpente, o Satanás, através da serpente, ele conversa com a mulher e ele faz uma pergunta e pergunta se Deus havia proibido eles de comer das árvores do jardim. Gênesis 3, versículo 2 e 5. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer nem tocar nele, para que vocês não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, a serpente, Satanás, ele se apresenta para Eva e ele diz para Eva
que se ela comesse do fruto do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não morreria, de acordo com aquilo que Deus havia dito, mas que ela seria igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Aqui está a introdução da mentira, do engano. Satanás, então, ele está mentindo para Eva e prometendo para ela algo que não é verdadeiro, que é contrário àquilo que o Senhor Deus, que criou todas as coisas, havia dito. João, no capítulo 8, no versículo 44, diz que o diabo foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a serpente ali mente para Eva, e a Eva, no versículo 6 do capítulo 3, reage desta forma: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui a mulher então come do fruto e compartilha também com Adão, lembrando que Deus havia ordenado para que não comessem, e que no dia em que eles comessem, eles morreriam, ou seja, teriam uma consequência muito séria. Mas a mulher, dando ouvidos à serpente, decidiu comer do fruto e deu também ao seu marido, e assim ambos desobedeceram à vontade de Deus, à ordenança de Deus. Eles cometeram aqui o primeiro pecado. O que é pecado? 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? Pecado é a quebra, é a transgressão da lei, do mandamento, da ordenança de Deus. Então, quando Adão e Eva desobedecem, quando eles quebram a lei, quando eles não cumprem a ordenança de Deus, eles estão cometendo um pecado, uma desobediência à lei de Deus. E Tiago, no capítulo 1 e o versículo 15, diz que a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, uma vez que o pecado ele é praticado, que o pecado ele é realizado, a desobediência é feita, ele traz uma consequência. Então, aqui nós concluímos a terceira parte do nosso estudo, respondendo como que o pecado foi introduzido na humanidade. E a resposta dessa terceira pergunta é: a mulher Eva, sendo tentada pela serpente, diabo, traiu a Deus ao desobedecer sua ordem, comendo do fruto proibido, e deu do fruto também ao seu marido Adão, e este comeu, cometendo pecado contra Deus, juntamente com ela. Então, assim, a maldade, o pecado foi introduzido na humanidade, através da desobediência de Adão e de Eva. Ok? Então, agora vamos para a quarta parte deste nosso estudo. Quais são as consequências desse pecado na humanidade? Nós lemos aqui em Tiago que
O pecado, uma vez que ele é consumado, ele gera a morte. Ou seja, ele traz uma consequência. E o próprio Deus disse: no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Ou seja, tem uma consequência. Então agora nós vamos procurar entender quais são essas consequências do pecado ali para Adão e Eva. Tá? Isaías, no capítulo 59 e o versículo 2, diz o seguinte, que as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então, o pecado ele promove, ele causa separação de Deus. Isso significa que a consequência do pecado é um afastamento de Deus.